Foi? Uhum. Então vamos lá, gravando. Tira o lápis da frente. Então, primeiro de tudo, qual é o seu nome completo? Sim, Gabriel Costa Lopes Paz. Quantos anos, senhor? 31 fiz ontem. Anteontem. Então, 31. Biel, a primeira pergunta que eu queria te fazer, primeiro te agradecer. Por você estar aqui dando a sua narrativa pra gente. Como é que foi que você chegou no Maracatu, Semente Jurema, conheceu o Semente Jurema? Como que você achou a gente? Então, tava eu e o amigo Conrado, né, saindo de uma aula. Era aula de Psicologia da Educação. Olha, nada é por acaso, né? Psicologia da Educação com a Marisol. Lá no Gragoatá, né, bloco B. E a gente escutou o som da alfaia. Né? A gente já tinha, na verdade, a gente passou pela cantareira ali naquela lateral do Mãe d'Água, já olhando, né? Caraca, o que é aquilo lá? A gente foi indo. Quando a gente virou a curva assim, a gente, caraca, vamos voltar lá, mano. Que som maneiro, vamos voltar lá. Aí eu e o Conrado voltamos lá e aí a gente descobriu tudo, aquela maravilha, né? Sim, você estudava com Conrado, era teu parceiro da faculdade. Da biologia, né? Tá. Conrado veteranão lá. E eu no meio do caminho ali, se eu ia ser biólogo ou professor. Aí eu tava já assistindo aula já pra ser professor já. Muito bem. Nessa frustração, né, de que o biólogo, assim, de certa forma, né, pensando, né? O biólogo no Brasil, ele tem poucas oportunidades, né? É pouco valorizado, então eu fui correr atrás tava nesse dilema, tava num momento, assim, meio de crise interna também, porque queria ser biólogo, sabe? Viver na floresta, ser um naturalista. Uhum. Mas acho que o sistema não quer, né? Essas pessoas que questionam o uso da natureza, né? Outra relação com a natureza, né? A gente criou outras relações durante a vida, né? Porque pra gente escolher essa profissão de biólogo, foi algo que a gente viu que durante a nossa vida a gente se identificava mais com o estudo da vida, né? Dos seres vivos, principalmente. Tá. E aí você já, nessa época você tava o quê? Já no finalzinho, no meio pro final? Eu acho que eu tinha terminado, foi 2012, né? 2011, 2012. Eu tava terminando o bacharelado, mas aí eu já tava fazendo uma matéria de licenciatura, porque eu sabia que o bacharelado não ia me render muita profissão, né? Área de trabalho, né? E aí eu fiquei imaginando que como professor seria mais possível, né? Eu exercer uma profissão nessa área, né? E aí você já começou a trabalhar dando aula, assim, você foi pra Eu sempre fui voluntário, assim, no pré-vestibular comunitário aqui da Pracinha do Engenho do Mato, que aconteceu no CIEP. Então eu já estava também no meio, assim, da sala de aula, né? Só que eu gostava mais da floresta e tal, de estudar botânica principalmente. Tá. Beleza. E aí eu tava indo pra licenciatura. Beleza. Tá. E aí, qual que foi a importância naquele momento para você de ter encontrado aquele grupo fazendo música, aquelas pessoas? Como é que foi? O que isso trouxe para sua vida? Tanto de bom como de ruim. Fica à vontade, viu? Não é prova. Então, muitas coisas, né? Muitas coisas, além das amizades, né? Das experiências. Eu acho que principalmente, né, a música, né, e a cultura, assim, né, do maracatu
são... É uma cultura muito forte, assim, né? Muito... que traz com impacto, né? Uhum. Tanto que o que a gente mais se sentiu atraído, assim, foi pelo som, né? Que a gente tá ouvindo, caraca, que som forte, que som maneiro. Né? Então, essa força, sabe? Essa personalidade, assim, sabe? Das pessoas que estavam lá fazendo também, né? Trouxe pra gente, assim, que a gente precisa ser forte, sabe? Também, sabe? A gente precisa ser forte e ser coordenado também, se coordenar, porque se a gente tocava uma nota errada, ficava estranho, né? Todo coletivo ficava desarmonizado. Desarmonizado. Isso faz Então, sentido agora, por exemplo, com a pandemia, né? pois é, então assim, era o momento que a gente estava meio que pensando na gente, né? Só na gente, na nossa profissão, de tem que ser isso, tem que ser aquilo. E talvez assim, centrando mais na gente, quando a gente vai para um grupo que prioriza o coletivo, né? As ações coletivas, né? Aliás, as ações individuais fazendo uma ação coletiva, se transformando em coletivo, a gente viu que eu acho que na minha profissão enriqueceu, inclusive, a minha profissão, de ver que sozinho eu não consigo fazer algo harmonioso, algo que tenha um princípio, um meio e um fim, né? E que agregue também, né? A coletividade, assim, sabe? Então, que ouça a todos, né? E que todos participando seja importante, né? Tanto que, por exemplo, se alguém faltava, a gente falava, pô, não sei quem faltou, agora tá fazendo falta. Substituível, né? Substituível, cada um. Então sempre chegava gente nova e às vezes saía alguns também, porque faculdade é isso, né? Gente chegando, gente saindo. Pessoas de outros lugares, de outros municípios, né, também. Isso, que às vezes no fim de semana não podia estar com a gente no evento, porque voltava para o seu município. Então, a gente viu que o indivíduo ali fazia toda a diferença no coletivo, né? Então acho que agregou para mim isso, né? De que, assim, eu como professor, como profissional, sei lá, de biologia também, né? Se eu ficar concentrado só na minha ação e esquecer de que o que está do meu lado, assim, também, sei lá, precisa de uma força, então o que está do meu lado tá somando, sabe? Ficar achando que, eu fiz alguma coisa errada. Não, se você olhar para o coletivo, né? O coletivo, ele vai talvez te ensinar mais, o coletivo, ele vai ajudar, né? Assim, de certa forma também, porque sozinho a gente não faz algo assim, é difícil, né, na verdade, a gente fazer algo harmonioso. A semente não vai brotar, sozinho não dá. Tem que ter a chuva, tem que ter a terra, tem que ter o vento, tem que ter né, Exato. Inclusive, né, os nossos instrutores aí, o Joás, a Adriana sempre por trás, e na frente, e no meio e na frente, né, Adriana, né? Mas a Adriana sempre pensando nas possibilidades, né? Tipo, era sempre a pessoa que via, pô, tu tem tantos instrumentos, vai precisar fazer isso. A gente tem um espaço ali, a gente vai precisar fazer um evento para levantar, sei lá. Então, cada um com a sua função, se envolvendo da sua maneira, sabe? Fazendo com que, no final, a semente de Jurema fosse transformador também e trouxesse cultura, né? Sim. E essa relação com o sagrado, assim, eu sempre fiz questão de deixar as pessoas à vontade, quem quisesse conhecer. O Conrado conheceu, né? Ele participou de um ritual que a gente fez para Malunguinho. Ele tocou maracatu dentro da Jurema, ele sentiu várias coisas, assim. Ele falou que foi uma experiência inenarrável. Vou até botar ele na lista aqui para ver se consigo entrevistar ele. Foi lá naquela primeira casa? Em São Domingos, Sim.
onde começou as atividades do maracatu. E isso é uma coisa também assim, né, que eu acho que é um diferencial, assim, quem quiser conhecer as raízes, né, os fundamentos, vai ter acesso, né, a gente fala a parte cultural, histórica, mas a questão do sagrado, a gente respeita a opção de cada um, todo mundo poder ir, siga a tradição que for, não tem a tradição nenhuma, né? Tá perdido, não tá, já se achou, quer se achar, porque entra todo mundo. Mas aprende a ter esse respeito com o instrumento, aprende a ter esse respeito com os mestres da cultura, saber que não é só uma bateção de tambor, né? Que a música tem uma história, assim. Isso que a gente vai falar um pouco na tese também, assim, essa questão da memória, né? Como é que ela é importante para preservar quem realmente vive, né, da tradição do maracatu, que tem mestres que dedicam todo o seu dia, toda a sua vida a isso, né? Assim. Então a gente tem que respeitar os mestres. E aí eu queria saber o que é essa foto aqui que a gente está vendo, que sentimento, que memória que ela te traz? Quando você vê a cara desse menino, por exemplo. Então, eu lembro que nesse dia os meninos estavam lá no Mequinho porque eles queriam usar a caixa de som, que era uma caixa de som que andava com rodinha. E aí a garotada queria ouvir funk. Né? E aí ouviram o funk durante o tempo, depois acabou o horário da caixinha e começou a aula. Né? Tava ministrando eu e o Yuri. Né? Mas assim, foi muito tranquilo eles largarem a caixa. Não que eles tivessem que largar, mas foi muito tranquilo eles se encantarem também pelos tambores. Né? Naquele momento, que era o que a gente tinha ali, né? Que era uma aula com o uso dos instrumentos. Então, assim, eu lembro que existia uma familiaridade, inclusive alguns tentaram bater batuque de funk no tambor. Que né? tem uma lei super um ancestral do funk, né? Você pela batida, né? Uma lei. Rapidinho, né? E aí é incrível como é que o tambor, né, tem esse poder, né, a alfaia no caso, né, tem esse poder tem um poder familiar, né, eu penso assim, porque o tambor ele é familiar para as pessoas e a música com o tambor, o ritmo, né, com o tambor já é algo assim que talvez esteja já na nossa cultura, né, ancestral. Então, quando a gente aparece com tambor, a galera já sabe que vai gostar. Porque é a batida forte que a galera gosta, né? E é essa coisa da alegria, né? O tambor é alegria, é celebração, enfim. E esse som das alfaias, né? Que é o som de Xangô, que na tradição, nas mitologias, conta que quando se toca alfaia está louvando ao ancestral, né, aos ancestrais, porque até o Lenine fala numa das músicas dele também, que é um som que abala o firmamento, que faz a terra tremer, né? Tem bastante loas e músicas que falam dessa coisa de... E tudo que faz a terra tremer tem a ver com ancestralidade, né? Os chocalhos, as sementes, né? Chocalhando, que o índio usa, né? Então, a alfaia teria essa função aí, né? E aí esse som lembra a gente de onde que a gente veio, né? Só o som por si já dispara essa memória ancestral que a gente traz no nosso DNA, né? Assim, por exemplo, tem uns meninos aqui, eu acho que ela e eles fizeram também uma vivência de capoeira comigo. E assim, a capoeira é outra coisa super impressionante, que mesmo você sem atabaque, sem nada, se você brinca de fazer a ginga,
a criança já sai fazendo, mano. Ah, ele chega aí, a galera já tá no... Eu acho que eu lembro dele querendo experimentar todos os instrumentos. Ele falou, agora não dá isso aqui, agora deixa eu ver isso aqui. Ele tá felizão ela também. ali. E aí, assim, eu penso que às vezes, eu já fiquei muito triste, assim, por não continuar trabalhos nas escolas, nos lugares, principalmente nas comunidades pobres, como a dessa foto. Mas hoje eu já tento e já estou conseguindo mais, assim, agradecer pela oportunidade de ter apresentado o maracatu para eles, né? De ser o primeiro maracatu de Niterói, né? Com uma raiz tradicional pernambucana e que fez trabalho... Né, na favela, no museu, na escola pública, privada, pra gente rica, pra gente pobre, pra todo mundo, né? Assim. E por mais que a gente não tenha conseguido, pelo menos até hoje, assim, sistematizar, né, dentro do lugar, acho que a proposta da escola é essa, a gente conseguir ofertar isso sistematicamente sem ter que parar, sem ter que depender, né, só de um edital ou de uma política de governo, mas da escola ofertar isso, né? As pessoas saberem onde achar cultura, onde beber cultura, viver cultura e tal. Então, assim, eu sou muito grata porque muito provavelmente essas crianças passariam talvez a vida inteira sem conhecer maracatu, sem conhecer algo que é da história do povo delas. Eles são filhos de nordestinos, sabe? Netos de nordestinos. Essa moça aqui, com certeza, né? Assim, tá na cara que é uma cearense, ou né? Tem todo tipo lá da indiarada, né? Tudo índiozinho, né? Misturado com holandês. Ele é bem caboclo, né? Então, assim, olha, esse menino super caboclo, super índico africano, né? Então, assim, é uma honra, sabe? Eu tava aqui pensando, você tava falando, assim, hoje eu já consigo ver assim, nossa, que honra poder ofertar esse presente, né? Assim, disseminar essa cultura e tal. Igual quando o Joás levou um instrumento para uma escola também que ficava na comunidade lá no Barreto, ele levou um instrumento feito por um griot do Mali, um africano, que ele encontrou, conheceu em Pernambuco, e ele estava com esse instrumento feito pelas mãos, né, de um irmão africano, assim, de uma referência, né, dentro da música. E um menino da favela tocou aquele instrumento, quer dizer, ele teve a oportunidade de conhecer, porque o funk tem muitas coisas legais, né? Como toda questão social que envolve as músicas, né? Os ritmos, tem coisas boas e coisas ruins, né? Em tudo. Mas a gente poder ofertar, né? Que nem você ser obrigado a comer só angu o tempo todo. E aí você chega e oferece uma outra possibilidade de sabor, de experimentar uma coisa que é o maracatu que a gente fez, sabe? Né? E aí quando o menino amarradão tocando um gone, se eu não me engano, e onde que ele teria a oportunidade de conhecer aquilo se não fosse no projeto, entendeu? Então, vendo a importância, mesmo que tenha sido um projeto que durou, né, algum tempo, mas a memória que vai deixar também na memória desses meninos. Quando eu como a entrevista nem lembro, estou começando a falar. Desculpa, Gabriel, a gente não pode tocar na pandemia, depois a gente lava a mão. Foi boa que eu te cheguei também. E o meu mestre de capoeira, quando eu fui iniciada, assim, né, eu comecei a tentar aprender capoeira, que é uma coisa que não dá para aprender nunca, né? Ele me falou assim, Adriana, você vai fazer trabalho com crianças de capoeira ou de cultura, você pode ter certeza que vai passar 70 anos e aquele velhinho, se você estiver vivo, vai falar assim, a tia da capoeira, tal. Pode e crer. assim, até hoje o menino que toca flauta ali na pracinha era da galera ali de São Domingos, e eles falam, tia da capoeira. Então essa coisa da memória, né, assim, no projeto, ela é muito bacana por causa disso, porque não é só uma memória institucional de patrimônios e de museu, é memória, sua memória, minha, desses meninos, né, assim, enfim. É isso. Parei de falar agora, prometo. Quer passar um alquinho? Não, Aí, um perfume, tô tranquilo, André. Mas eu não tive nada. Fica tranquilo. Eu tô mesmo, mas não querendo
querendo te proteger do que me proteger. Não, né? Aqui é só chefe. Tá. Good vibes. Aí a outra pergunta é para você, a gente até falou um pouquinho, mas queria te ouvir. Que é qual a relação que você vê entre música e saúde, assim? Teve algumas pessoas que participaram das oficinas que narraram as coisas assim, de, às vezes estar numa deprê e ir para vivência, para oficina, ou para uma apresentação e sair. Com certeza. De uma outra energia. Com certeza. Você lembra de alguma coisa assim, dessa relação de música e saúde, algum momento que você estava passando que era difícil, ou que era alegre, ou que era marcante para você, que o Maracatu estava ali de alguma forma? Como eu te falei, né, a gente estava no momento da faculdade em que os amigos, a maioria já tinha se formado, assim, que era da minha turma, né? E aí eu estava fazendo matéria com outras pessoas, inclusive o Conrado era tipo um novo amigo, assim, né? Porque a gente estava nessa fase. Então, assim, no meu caso, né, foi um momento de autoafirmação, eu diria, porque quando a gente sai de... como é que eu diria isso? Quando a gente sai de um papel, né, de uma representação de coadjuvante, né, de alguém que só está ali acompanhando, para alguém que está sendo o ator principal, como diria, né, não sei, né, como alguém que está, um artista, né, que está se apresentando, o momento que a gente se vê assim, né, como, caraca, lá, a gente vai se apresentar, eu sou o cara da Alfaia, sabe? Você fica caramba, hoje eu vou representar a Alfaia mesmo, olha quanta história que eu estou carregando, o peso que essa Alfaia tem, né? Então eu estou sendo... Estou deixando de ser aquele carinha que fica ali só acompanhando e estou me tornando ali quem vai dar o som da Alfaia, cara. Então, para mim, isso teve um significado muito grande, né? Além esse respeito que existia dentro do grupo, né? Quando a gente acredita no potencial, né, do outro, né? Entrega um instrumento na mão dele, né? Às vezes falta isso na sociedade também. Você ter a oportunidade de fazer a coisa acontecer, né? Então, quando a gente se transformou ali, né, em artistas, né, isso significou para mim, né, principalmente dessa arte que é tão rica, né, do maracatu, né, isso significou para mim uma mudança de paradigma em quem eu sou e quem eu posso ser, sabe? Né? Sim, eu acho que entra também, não sei se faz sentido para você, quando você começou a falar, eu me lembrei, assim, de uma história também. Quando a gente está terminando a faculdade, né, tem essa coisa também da gente sair de um papel, entre aspas, de coadjuvante, de aprendiz, né, de estar também recebendo, e o momento de fazer escolhas, né, do que eu quero ser, você é professor ou você é biólogo, já ia falar marinho, mas é biólogo de só florestal, assim, não sei como botânico, chama. Enfim, de fazer escolha, de saber como que, né, vai caminhar na vida e você vai começar a trabalhar, ter uma carreira, né? Teoricamente seria o final também de um ciclo de aprendizados para entrar numa coisa de realizar coisas no mundo e tal, né? Também meio que um ritual de passagem a gente terminar uma faculdade, um curso, né? E eu acho que assim, a gente vê pouco esse lado psicológico, emocional mesmo desses lugares sociais, né? Assim, porque nas culturas tradicionais isso é totalmente diferente. Mas só aqui pensando no que a gente experimenta na sociedade ocidental, assim, no máximo a pessoa faz um teste vocacional quando vai entrar numa faculdade ou começar um curso, sei lá. E aí a gente passa a faculdade inteira dando crise, né? Porque olha, que teve gente que surtou no meio da faculdade de psicologia, que virou, que desistiu, que... Pois é. Enfim,
Porque vai começando a cair uma série de coisas, né? A gente vai se transformando, a gente escolhe uma profissão, assim, pela razão e não pela emoção, né? Muitas das vezes, né? Uma identificação mais racional e tal. E aí, quando a gente está terminando isso, que você vai ser jogado, entre aspas, aos leões, né? Porque a faculdade que está aí te prepara para você servir ao mercado. Né, para você se encaixar ali nos modelos de mercado que tem, que já existem e tal. Né? E é uma mudança de um ciclo, né? É um ritual de passagem. E aí eu acho que assim, tinha uma galera que tava ali, que ia experimentar essa coisa de fazer maracatu e tinha essa coisa, porra, vou aliviar esse estresse e Com tal certeza. também. Mas aí você me falando me fez associar essa coisa também, de pegar, de protagonizar a sua história, né? E com a importância do meu lugar de retransmissor de uma cultura. E essa coisa do professor também tem muito isso, né? Assim, Com certeza. que é uma profissão, assim, super difícil, eu acho. E a gente trabalha pra caramba. E que também é um movimento de você deixar um pouco de ser o protagonista e voltar o protagonismo para o aluno também. Porque quando o professor se acha dono do saber e que ele tem que passar o saber, né, isso pouco efeito faz ou não faz efeito nenhum às vezes. Agora, quando você bota o aluno para fazer e ele vê que ele pode fazer sozinho... Ele pode protagonizar aquela história, porque ele não é só uma coisa que fica recebendo um monte de coisa assim. Não é só uma caixinha de botar conhecimento, né? Ele é alguém que transforma o conhecimento, é alguém que tem o conhecimento e só precisa de uma oportunidade para protagonizar. E o maracatu, ele ensina isso, né? Uma educação sensível que também tem, né? O que a gente chama de espiritual, sem se falar de religiosidade, que é assim, a gente também não está só, porque todos esses ancestrais estão ali, né? Essa harmonização da própria música, né? Que pra gente já é algo divino, ela já é uma representação de Deus, né? As batidas do coração, o nosso som, a nossa música, né? Eu recebi um texto muito bonito sobre quando uma criança vai nascer, que ela já nasce no pensamento dos pais, numa cultura africana, e é cantada uma música para essa criança quando se pensa em chamá-la, em convidá-la para este mundo, assim. Achei tão bonita essa coisa da música. E no dia do funeral dela, quando ela morre, essa música continua sendo cantada pelos familiares dela, pela comunidade onde ela morou. Então, uma coisa assim de memória muito incrível. E eu acho que o maracatu é isso, assim. Ele lembra nessa música do coração pra gente, e a gente não tá só. Eu tive muito essa sensação, e quem já assistiu, às vezes a gente se apresentando, teve uma sensação assim de que todos aqueles instrumentos juntos formavam uma outra coisa que era muito mais, que acabava dando super certo sem a gente ter ensaiado nada. Porque a gente tinha essa coisa da comunhão de cada um ter esse respeito e fazer junto e acontecer uma coisa que é muito bacana, assim, para quem toca, para quem vê, né? E é esse sentimento de não... de protagonizar, mas saber que você tem um chão, que você tem pessoas, que você... né? Então é muito melhor você dar uma aula numa escola em que você sente que está agregado, que o aluno tem respeito, que o professor tem respeito, que né, nos valorizamos, nos curamos aqui de várias violências epistemológicas, pedagógicas, e a gente faz, né, aquilo junto. Então, com todas as, né, as alegrias e dores que faz parte da nossa vida, né? Enfim, é isso. Acabou virando uma conversa, não é uma entrevista. Ótimo, não é? São narrativas de memória, é livre. A galera do doutorado vai super amar, tenho certeza. Eu já tô amando. E assim, a gente falou um pouquinho, mas assim, além do que a gente falou, você vê assim uma importância social, qual a maior importância social assim do trabalho do Semente para você? Você acha que merece destaque?
Uma só? Uma só, a gente já falou uma. Caramba. Uma coisa. Que a gente acabou falando dessa coisa meu Deus. Desse legado de memória, né, para as comunidades que não têm acesso à diversidade cultural. Meu Deus, Eu acho que o resgate de uma harmonia, né? Acho que ancestral, né? Porque tá tudo interligado ali, né? A natureza com o homem, com a espiritualidade, né? E, então quando a gente... Acho que deu pausa. Então acho que quando a gente resgata essa cultura ancestral mesmo, né? Porque vem do coração, não tem como eu não pensar nos meus ancestrais. Então, quando você resgata essa cultura que se harmoniza, né? Ao interligar a natureza, o homem e a espiritualidade, né? Porque assim, a natureza, o homem tenta dominar a natureza, né? No caso, né? Para, por exemplo, construir uma alfaia, só precisar de madeira, só precisar da pele, né? Só precisar da corda que vem ali da natureza também. Então, quando você interliga a natureza, o homem e a espiritualidade meio que fecha, né, fecha essa harmonia, parece que, para mim, essa é a maior importância, sabe? De ter tudo fechado. O próprio... como a gente aprendeu, né? Tinha algumas aulas nossas que eram desse resgate histórico, né? Da gente ver vídeos do Joás sentar para contar as histórias do maracatu que ele viveu em Pernambuco, né? Então, quando a gente tinha esse resgate, aí que fechava essa harmonia, sabe? Não era só não era o som isolado da natureza, isolado da religiosidade. Não, era o som já ligado à natureza e à espiritualidade também. As histórias. Né? E eu acho que isso para a educação, você que é professor, eu acho que tem muitas importâncias mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que as crianças e adolescentes reclamam, né, e virou um lugar de sofrimento estar na escola, não sei para os professores, né, assim, eu converso mais com as crianças e adolescentes, virou um lugar de sofrimento porque é um lugar que as pessoas não se veem, é um saber que não está ali ligado na vida delas e que ela sai da escola e aquilo não faz mais sentido para o que está acontecendo, né, com ela, porque ela precisa, porque ela... né, em todos os âmbitos, né? E a gente precisa dos estudos humanitários muito, e a arte, né, está sendo tirada das escolas, assim, eu acho que isso é muito ruim, porque mostra pra gente que é possível essa ligação, né? Eu vou fazer um break, gente, intervalo comercial, senhores telespectadores, e a gente volta já, vamos carregar o celular. É a última pergunta já. Final, grande final.